Bom, então tá aí, ó. Gravando. Acho que é só a gente mesmo. Não, ele tá na reunião com a professora, com a outra professora. Ele não vai poder porque acho que ele tá em débito com a professora e precisa fazer uma média, né? Então, hoje é o nosso último dia de reunião, conforme combinado. Contando que hoje foram 11 reuniões. Esse último bloco ficou um pouco prejudicado, principalmente por uma falha minha de exposição e de, acho que pegar alguns documentos melhores, né, mais introdutórios para o Lacan, para a psicanálise e tal. Bom, desde o começo da reunião a gente tinha um cronograma bem simples, né? Não era para se aprofundar e para depois das reuniões ser o expert no assunto. Até porque livros mesmo a gente não leu nenhum. A gente leu introduções de alguns livros e alguns pequenos textos jornalísticos bem simples também, né? Não toca a fundo a teoria do Zizek. Com o balanço dessas reuniões, eu acho que deu tudo certo, assim, dentro dos limites. Lógico que a paralisação atrapalhou um pouco, né, no ânimo das pessoas, tanto para vir quanto para pegar os textos e ler. No final do ano também eu acho que é complicado, mas também não é desculpa, né? No primeiro bloco eu acho que a gente conseguiu, tirando o segundo dia, cumprir com tudo mesmo, 100%. O segundo dia foi o dia que a gente tentou ler o Sublime Objeto da Ideologia, o prefácio. Como o prefácio era muito grande e a gente acabou perdendo um pouco de tempo, uma introdução mais alargada, ficou um pouco prejudicada essa leitura, né? Mas nos outros dias a gente leu as outras introduções, tirando o Problema do Paraíso, né? Que também a gente não leu. No outro bloco do Hegel, de certa forma, apresentou o Hegel de maneira mais simples e leu dois textos, né? Violência Divina e Violência Policial, e o 345, aquele texto do Hegel que o Zizek estava analisando sobre o espírito ser não só como substância, mas como sujeito. Texto bem difícil, dialogando com Kant, com Descartes, com tal Marx, né? Tá. Na do Marx, uma exposição meio geral das obras dele, não tem muito o que se aprofundar nisso. O problema é que é muito mais grave do que foi apresentado, né? As teorias e as tradições, várias tradições do marxismo se confrontam, entram em conflito, tem uma certa meio guerra de imposição de conceitos fechados, né? O que seria a mercadoria, o que seria um trabalho abstrato, essas coisas assim, que ainda não é um consenso dentro do campo marxista. Depois a gente leu... Qual que a gente leu mesmo? Do Marx? Do Marx? Você lembra disso? Não, lê não? Ah, lembrei. Vou começar do começo de novo. Foi aqui, inclusive, nessa sala. E a Revolta da Burguesia Assalariada, né? São dois textos bem legais, bem simples também, introdutórios, sobre o Marx. Sobre o Lacan, ontem eu tentei expor um pouco da trajetória do Lacan, mas também muito simples, né? Acho que ficou com mais dúvidas do que esclarecimentos. E eu acho que é a hora de fazer uma autocrítica, né? Porque é um campo bem complicado de apresentar, um campo que está, de certa forma, fora da academia, e a sua recepção ela vem dificultosa, né? A gente não é costume ouvir falar de Lacan e ouvir falar de teoria psicanalítica ou psicanálise sem rebaixar a dimensão da psicanálise a uma coisa meio senso comum, uma coisa meio ordinária, né? Em vez de falar eu sonhei com alguma coisa, a gente sempre tem uma respostinha pronta, engraçada para falar isso e achar que isso é psicanálise. Como se fosse um senso comum ali da psicanálise, mas é pior que isso, né? Como se fosse uma pseudociência mesmo, né?
Você pega teóricos também que tentam estudar a psicanálise ainda sem ler a psicanálise, né? Então fica um negócio mais estranho ainda. Tá. E hoje ficou combinado pra gente ler Como Ler Lacan, lá o primeiro capítulo. Mas se for que não leu, você leu? Tá. E eu acho que é melhor não fazer, não. Eu acho melhor a gente conversar, tentar ver o que é dificultoso, o que não é, tentar juntar os três agora numa questão, nós três mesmo conversar sem problema algum. Só antes, queria fazer alguns apontamentos do Freud, que eu falei ontem que a gente ia falar, e passar um pouco, só para falar do performativo de novo, para falar do vazio, aquelas coisas, né? Então vamos lá. A questão do Freud é o seguinte: o Freud também é deslocado do seu campo, né? A gente costuma ler o Freud como uma literatura, como uma ciência humana, né? Uma sociologia, uma filosofia ali, que é coisa que em certa medida não funciona, porque ele está tentando construir o campo autônomo, né, da psicanálise. E também dificulta um pouco, porque ele usa vários textos literários, e aí a nossa dificuldade de filtrar esse texto literário da perspectiva do Freud também fica complicado. Então ele vai ler alguns trechos, alguns livros que para nós seria muito comum se fosse literatura e continuasse nesse debate da literatura. Só para, se vocês tiverem interesse, tem alguns textos que são extremamente importantes no Freud, né? Os primeiros textos, né, são estudos sobre histeria, aquelas preleções sobre psicanálise, esboços sobre psicanálise, são os textos pré-psicanalíticos do Freud, né? Escritos pré-psicanalíticos. O Freud ainda era um médico e estava mais ligado à neurologia, ligado com certa resistência do corpo que resultava num sintoma, tipo, eu fui na guerra e voltei com o braço travado, né? Por causa de um trauma. Então ele tentava ver o que isso afetava, né, no corpo, né? Como é que chama isso somaticamente, né? Psicossomático, né? Como é que essa questão dos reflexos fica prejudicada por causa de alguma coisa da cabeça. Depois do estudo sobre a histeria, ele começa a analisar o que ele vai começar a chamar lá mais para frente de psicanálise. Então primeiro ele vai tentar investigar as ideias do mecanismo de defesa, né? Que é a ideia do recalque, que é a ideia de uma tipo assim, barreira que você cria para sua cabeça para deslocar isso que está te incomodando, né? Então, por exemplo, você apanha na sua casa e por você apanhar na sua casa uma pessoa que é mais forte que você, com uma pessoa que tem autoridade sobre você acaba não conseguindo reagir nisso e o seu comportamento torna-se agressivo. Então você tem um cachorro de estimação e você começa a bater no cachorro e brigar no cachorro. É uma certa forma de você deslocar o que você recebe em alguma outra coisa, né? Ideia de sublimação também. E depois desses textos para lá, ele começa a ter vários textos que englobam um monte de assuntos, né? Eu falei para vocês, tem um que chama Metapsicologia da Vida... Não, Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um dos primeiros livros dele, junto com a interpretação dos sonhos, né? A psicopatologia é um pouco depois, 2 anos depois. Que ele vai ver como atos falhos, ele vai tentar analisar atos falhos na vida comum e vai ver como que dá esse circuito de ato falho, né? Você fala uma coisa errada e ele quer tentar rememorar por que você falou errado, ele vai tentando fazer um link, uma ideia de associação. É lá naquele livro que está. E aí tem vários outros que talvez sejam importantes. Por exemplo, para a questão de associação política, a gente viu lá no começar do começo de novo, Violência Divina, alguma coisa assim, aquele texto Psicologia das Massas e Análise do Eu é importante, porque ali é um texto mais antigo do Freud. Ele vai perceber como que a associação de indivíduos num grupo homogêneo, que ele vai chamar mais ou menos de massa, vamos dizer assim, não ordinário, porque os ordinários são a igreja, são o exército, né? São esses grupos que têm mais uma identidade mais forte. Não ordinários, uma massa homogênea, por isso o nome de massa.
como eles conseguem manipular de certa forma, mas não manipular no sentido de dominar ali, mas como que se joga com vamos dizer assim, a satisfação individual de fazer parte daquele grupo. Então, por exemplo, como que quando a gente está em grupo, num estádio de futebol, mesmo a gente não sendo daquela forma na vida comum, a gente acaba todo mundo xingando o juiz, todo mundo calorosamente xingando a torcida, se abraçando e com aquela aquela raiva, talvez, né? Como é que isso? Que você é meio que levado pela onda, né? Você não consegue ali meio que ter o controle próprio, ter uma coisa sua assim. Então esse texto é interessante para ver a questão da organização. Esse é um texto legal. Também como organização, mas aí uma questão mais filosófica, antropológica, é o Totem e Tabu e o Moisés e o Monoteísmo, né? Totem e Tabu é um livro também bem curto, de uma espécie de exercício filosófico da formação. E aí, certo? Um exercício filosófico da formação de uma comunidade, né? Como se fosse assim, certo? A comunidade existe uma lei estrutural que impede, uma lei estrutural de proibição na comunidade, por exemplo, o caso do incesto. E essa lei ela é revestida de práticas sociais que tentam isolar esse caso e transformar esse caso numa espécie de... tentar esquecer esse caso com outra coisa, tentar substituir esse caso com alguma outra coisa. Por exemplo, o incesto é proibido, então eu crio todo um discurso de que a família é de um jeito, de que a lei deve proibir essas coisas de um jeito e tal. E aí eu coloco essa proibição dentro de um ícone, de um ídolo, de alguma coisa assim, que vai ser aquela peça da comunidade, fundadora da comunidade, e que vai sempre tentar lembrar aqueles que participam da comunidade a não fazer aquela proibição originária. Você pode ver, por exemplo, tribos que tem como totem uma águia, sei lá. Aí você sempre coloca uma estátua de uma águia no meio da aldeia, para você sempre lembrar da águia, que a águia que na verdade proíbe o cara de casar, por exemplo. A águia voa e proíbe o cara de casar. Então a águia sempre lembra esse caso. E sempre também é a figura do discurso fundador da comunidade. Por exemplo, um mito de que, na verdade, o primeiro cara que criou aquela tribo era uma águia, e aí depois virou um humano, e aí depois continua a partir do casamento, sem incesto e tal, criar toda a comunidade. Pode ser um exemplo disso. E o Moisés e o Monoteísmo, né, que é um texto da década de 30, do Freud, acho que é de 30, que vai tentar falar também o caso da formação de uma comunidade usando o Moisés, né? Como que aquele pai originário, né, a peça fundante da comunidade, ela tem que sair da cena para a comunidade acontecer. Por exemplo, Moisés não era um judeu, Moisés era um egípcio, mas que formou a comunidade judaica porque saiu disso, né? Ele conseguiu formar a comunidade judaica porque ele não era judeu. Se ele fosse judeu já não tinha comunidade judaica. E então é uma coisa assim que como modelo dá para se usar nos 3 blocos que a gente estudou. No Lacan a gente pode usar isso aí como significante mestre. Eu não sei se tem giz aqui. Aqui, ó. Por exemplo, lá no Marx, né, no Capital, a gente falou da mercadoria. A mercadoria seria esse pai fundador do capital. Mas é uma mercadoria específica, e na real é o dinheiro, né? O dinheiro precisa ser uma mercadoria que não é uma mercadoria. Ou seja, uma mercadoria que a materialidade dela não conta. Só conta a quantidade de valor que ela pode expressar, né? O dinheiro
como papel, como moeda, não pode contar o peso do dinheiro, não pode contar a cor do dinheiro, isso não conta. Conta o valor expresso no dinheiro. Tanto que a gente tem dinheiro sem materialidade. No banco, por exemplo, você bate um saldo, tem dinheiro lá, mas não é o dinheiro que tem lá, material. E ele faz circular todas as mercadorias numa espécie de organização mais desenvolvida do que os outros formas de equivalentes, né? O dinheiro é uma mercadoria bem específica, porque ela é uma mercadoria universal, que não leva em conta a materialidade e que é equivalente geral, equivalente universal. Você pode trocar tudo pelo dinheiro. Diferente de um equivalente universal, por exemplo, dinheiro é dólar, né? Tipo assim, se a gente falar que a gente pode trocar o quilo de arroz, né? Tudo pode valer 1 quilo de arroz. O problema é que 1 quilo de arroz em todos os lugares não vale o que vai valer 1 quilo de arroz nos lugares que ele vale. Complicado isso. Mas o quilo de arroz, por exemplo, é uma etapa antes do dinheiro. Se o quilo de arroz fosse transformado em dinheiro, aí ninguém mais ia comer arroz, entendeu? Você não come dinheiro. Nessa forma a gente vê o pai fundador ali como dinheiro, na teoria do Marx. Na teoria do Lacan é uma coisa que chama de significante mestre, né? É o S1, porque a partir do seu discurso você sempre está produzindo significantes, vários significantes. Então sempre quando você fala, você está produzindo significantes, e esses significantes vão se associando de uma maneira que é conhecido como cadeia significante. O problema é que tem um significante, que é o começo da fala, ou os pressupostos da fala, que tem que se ausentar para que tenha um significado, uma cadeia significante. Por exemplo, quando eu falo, o que eu estou deixando de lado são as regras implícitas da linguagem portuguesa, ou da linguagem humana, ou do que for. Então, essa ideia de significante mestre tem que se ausentar para ter todo o discurso. No Hegel a gente pode ver uma coisa parecida àquela ideia de espírito, né? Que o espírito é não só substância, mas sujeito. Mas para ele ser ou substância ou para ele ser ou sujeito, ele precisa ser retirado da cena para ser um dos dois. Não tem como o espírito ser espírito substância, espírito sujeito, né? O espírito tem que sair para ter os dois. Que a gente fez aquela, não sei se vocês estavam todo mundo aqui, de espírito infinito e aí natureza e espírito finito, né? O espírito finito aqui que dá origem à natureza, espírito finito, e aí tem uma relaçãozinha. Então, de certa forma, essa ideia do Moisés monoteísmo, ela oferece um modelo interessante de interpretação de formação de comunidade, né? Por exemplo, o pessoal da democracia radical, Laclau, Chantal Mouffe, esses caras, eles veem a teoria da democracia, ou a democracia, a luta política, a filosofia política, como isso, né? Tem um lema muito famoso dessa corrente, que é: a democracia é o espaço vazio, né? Que na democracia é preciso ter um espaço vazio de poder para que haja uma espécie de dissenso entre a política, por exemplo, uma racha entre esquerda e direita, para eles mesmos se ter um embate e se desenvolver a democracia, né? Então, a ideia da democracia direita sem esquerda não faz sentido, nem da esquerda sem direita não faz sentido, porque você precisa sempre de antagonismo para poder pôr os temas em debate, esgotar os temas e tal. Então, essa ideia de democracia, espaço vazio e a democracia real, não sei, seria o produto do embate entre os participantes do jogo, que visam a hegemonia, que visam chegar o mais próximo possível desse espaço vazio, esboça um pouco desse modelo também de comunidade, de pai ausente, pai primordial, essas coisas. Tá. Bom, aí tem interpretação do sonho, que é uma coisa interessante para se ver, principalmente no capítulo 7, o trabalho do sonho, que é lá onde ele vai tentar expor o que ele entende como sonho, e aí vai definir como os sonhos são todos sexuais, e aí precisa de vários cuidados para você pensar o que é sexual nesse caso, que na verdade é de sexo, não de gênero que a gente está falando, e também tem que ver todo
matriz histórica, teórica do Freud, do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, que ainda não tinha uma linguística muito forte, que ainda não tinha psicanálise ainda, né, ainda passava por um marxismo não tanto produtivo, no sentido que a gente tem hoje, né? Então, aparar essas arestas é sempre importante também para ler. Lógico que ele tem outros sobre, vamos dizer, conjuntura, né? Tem um que é importante, chama O Futuro de uma Ilusão, que é logo após ele perceber que o nazismo estava consolidado, tal, teve que se ausentar ali. Esse é importante também, né? Porque o que uma organização política pode oferecer para o futuro e o que seria essa ideia de futuro, já que vocês estão da história aqui na sua maioria, o que é a nossa talvez ideia de futuro, né? Primeiro que não é uma ideia linear, né? O que é passado ficou para trás, o que é presente é agora, o futuro é o que vai ficar para frente, não é ideia linear de desenvolvimento. Isso já é um consenso entre os teóricos lá do século XX, Walter Benjamin, Freud, todo mundo, porque trem da história, né? Porque pensar linearmente é uma coisa tão simplista que desafia até a nossa capacidade de pensar. Você pensar para frente é uma coisa tão sem sentido, né? Uma vez que a gente sempre estrutura, por isso que os filósofos sempre gostam da ideia de tempo circular, né? Eles falam assim, né? O tempo é circular e não é linear, porque ao mesmo tempo que você está pensando, você está se desenvolvendo, né? Não no sentido de desenvolver para frente, mas você está fazendo mais relações. Então, se eu pensar só em linha reta para frente, eu estou pressupondo que o que eu tive no passado não vai interferir no que vai vir para frente. O que aconteceu no passado passou e o presente já não é mais. Então a gente meio que vive, na verdade, num futuro que pode acontecer qualquer coisa. Você não tem uma análise mais forte de repetições, né? Por exemplo, a gente vê que se um certo governo estabelece um programa de arroxo econômico, a gente imagina que mais para frente a desigualdade social aumenta, a gente imagina que a concentração de renda, que é a desigualdade social, aumenta, menos oportunidades para quem é dos de baixo aumenta, né? Essas coisas. Então a gente imagina com isso. Se o tempo fosse linear, a gente não poderia afirmar ou ter tanta certeza disso. É porque o presente é indeterminado, né? Então, na verdade, que a gente dá para perceber em 3 modelos. Esse linear tosco que eu estou falando para vocês, que não sei se é muito interessante. O tempo circular, que é a ideia de que é um pouco ingênua também, porque é a ideia de que as coisas são sempre repetidas, né? Cria uma espécie de ilusão de conjuntura. Por exemplo, a gente fala que o Temer é a ascensão da antiga ordem conservadora de 64 hoje, a gente está desconsiderando todas as outras especificidades, não só política, mas tecnológica, em questão de nacional e tudo mais. Então fica difícil. É lógico que falar isso é uma frase de efeito, né? É uma frase que para o jogo político serve como, vamos dizer assim, um instrumento de ganhar um discurso, talvez, né? Um instrumento retórico, mas que na análise científica é difícil de aceitar, né? Por exemplo, 18 de Brumário e Luiz Bonaparte do Marx. As primeiras 10 linhas lá, ele vai falar assim: a história se repete, meio que tragédia como farsa. Na verdade, ele fala isso, ele fala assim: Hegel falou que tudo na história acontece de novo. Aí ele fala assim: Robespierre com não sei quem. Aí ele fala Rameau e seu sobrinho, que era um livro. Aí ele fala Napoleão e esse cara que está aí, que é o Napoleão III. O que aconteceu que foi o Napoleão, todo mundo meio que tem uma intuição do que seria o Napoleão, um imperador da França, que foi derrocado, lógico, por várias circunstâncias, mas mais ou menos em 1815
tá tudo fechado, perdeu, foi derrotado. Acontece que em 1848 vem um sobrinho do Napoleão III, e vamos dizer assim, tipo, tentando usar do nome do seu tio para tentar ganhar uma posição política e assumir o governo francês e se tornar o imperador, a moda do imperador Napoleão. O que aconteceu foi que ele conseguiu, mas o que o Marx aponta ali é que a coisa não é repetida circularmente, né? É mais uma espiral, né, do que círculo, porque o que a gente teve na segunda vez com Napoleão III foi a mais farsa de todas as farsas, né? Porque o Napoleão foi uma coisa autêntica. O Napoleão não tinha nada que vamos dizer assim, serviço para ele como tarefa, enquanto que o Napoleão III só tinha como única tarefa repetir o seu tio, né? Então o desastre acontece, né? O problema é que o Marx, esse texto é sensacional, um texto muito curto, mas é sensacional. O Marx percebe, com as análises que ele faz, lendo jornal, lendo a análise de conjuntura que ele tinha, que certas organizações, certas frações de classe tinham certos comportamentos estranhos. Por exemplo, e aí que para um pouco também de falar que o Marx é burguês proletariado, só que não é isso, né? Marx falou que, com a análise de conjuntura, existe um fragmento de classe. Você tem elite burguesa, você tem burgueses, aí você tem pequenos burgueses, aí você tem novos burgueses, aí você tem proletariado, que não é bem uma classe de conjuntura, e aí você tem o lumpenproletariado, que é uma classe de conjuntura, uma classe baixa, pobre e miserável, né? Ele consegue taxar essas classes para tentar visualizar mais. E aí o que ele estava vendo? Isso é uma lição para a gente hoje, para pensar hoje, não é só o Brasil, que é o mundo inteiro. Ele estava percebendo que a classe dos pequenos burgueses, que é a classe dos pequenos latifundiários, vamos dizer assim, quem falou isso? Os pequenos empresários, mas ele estava tentando falar mais pro lado rural, né? Pequenos ruralistas, né, que os pequenos empresários vai chamar meio que de novos burgueses, né, que é aqueles que estão na cidade, que já tem uma perspectiva mais progressista. Falou que aqueles que são burgueses no campo apoiavam maciçamente Napoleão III. A elite também apoiava, de certa forma, a elite de proprietários de terra apoiava Napoleão III. Só que os pequenos burgueses, os novos burgueses da cidade, em sua maioria não apoiavam Napoleão III. E a classe baixa também não apoiava o Napoleão III. E ele percebeu que tinha uma fração dos lumpenproletariados, né, que era, mais ou menos ele falava que era prostitutas, ladrões, presos, essa classe assim. E não só isso, mas ele fala também dos perversos políticos, aqueles caras meio nojentão, igual alguns deputados que a gente pode ver hoje em qualquer lugar no Congresso, apoiavam maciçamente o Napoleão III. E o Napoleão conseguiu coalizar certas frações e jogar umas contra as outras para conseguir tomar o poder, né? A lá Temer. Então, isso é uma coisa para a gente entender também, né? Porque assim, a gente pensa que quanto mais, a gente não, né? Mas se pensa que quanto mais baixo você quanto mais pequeno você mais ódio do governo você vai ter, mais contra o sistema você vai ser e tal. E normalmente quem está de cima é os caras que estão dançando e abusando e vai apoiar sempre, vai ter sempre, né? O problema é que a conjuntura é muito pior do que isso, né? Porque, na verdade, se você tem, como no caso do Brasil, 10% de desempregados no país, a chance de um chefe de governo falar que vai fazer mais empregos e a curto e pequeno prazo oferecer mais empregos para as pessoas, talvez traga as pessoas para o lado dele. Não é uma taxação identitária a investigação que o Marx estava fazendo. Ele estava fazendo uma análise de conjuntura muito bem detalhada, inclusive pela época. Porque não é porque o cara é mau que ele vai votar na direita, não é porque o cara é bom que ele vai votar na esquerda, não é porque o cara é rico que ele vai votar na direita, não é porque o cara é pobre que ele vai votar na esquerda.
Eu já falei isso para vocês no blog do Marx, que a esquerda está com um problema grave de reconhecimento, um problema grave de teoria, de base, um problema grave de aceitar certos discursos que até certo tempo atrás não era deles, por exemplo, discurso evangélico, por exemplo, um discurso mais ou menos conservador, né? Talvez a estratégia da esquerda de ganhar mais uma força política, não só eleitoral parlamentar, mas política, seria entender o que esses discursos também estão por trás, né? Seria entender o que esses discursos revelam. Por exemplo, você falar, tem uma ampla massa de esquerdistas evangélicos, né? Isso é significativo, não é uma coisa trivial, não é uma coisa que, na verdade, a esquerda tem que ser ateu, tem que ser rebelde, tem que ser jovem, tem que ser não sei o quê. Existe esquerda evangélica. O que fazer tem que ver, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar, né? Não dá para ficar tipo, não, tá, então a ideia a gente é intervir na parada, converter os caras, tipo uma espécie de emancipação da religião, né? Porque a religião aliena, a religião é o ópio do povo, e aí trazer os caras para o nosso lado. Talvez a saída não é essa, porque se eles já assumiram a questão de esquerda, eles já estão do nosso lado. Não tem o que trazer, em certa medida. Então tem várias questões mais mínimas, assim, mais sensíveis, que dá para a gente perceber, tanto nesse texto quanto na análise de conjuntura que a gente pode fazer hoje no Brasil e no mundo. Por exemplo, o caso Trump. Eu não sei, mas quem ficou surpreso que o Trump ganhou não é uma coisa tão bombástica assim. Já vinha anunciando que a taxa de rejeição é o que conta para a política. E já vinha anunciando que a identidade contra a Hillary Clinton era muito maior que a identidade contra o Trump, uma vez que a Hillary Clinton estava se relacionada direto com as guerras e intervenções de guerra e tal. Enquanto que o Trump é só um bobalhão, um cara que fala a verdade e tal, né? Se vocês puderem acompanhar no YouTube ou qualquer lugar, grandes partes dos mexicanos apoiaram o Trump. Grande parte daqueles que estavam naturalizados lá apoiaram o Trump. Falou que apoiaram o Trump porque a Hillary odeia a gente. E é engraçado, porque se a gente ouvir o Trump falar que vai fazer um muro do México para os Estados Unidos, e vem um mexicano e fala que vai votar no Trump com um argumento muito forte para ele, está convencido disso, né? Não é uma coisa, porque eu ouvi falar que a Hillary é não sei o que, está convencido disso e deve ter sentido na pele em certa medida. É um negócio assim, é um negócio muito mais difícil para perceber, né? E a questão não é... Porque aí você tem várias ações, né? Você tem as ações dos caras que não quer sujar as mãos, por exemplo, né? Que vai votar nulo, vai votar branco, essas coisas, ou não vai votar, no caso dos Estados Unidos, né? Tipo, eu sou de esquerda, não voto, não sei o que, né? Tá. Você pega lá 30%, 40% é a taxa mais ou menos de não votantes, num país que contou com menos de 2% de diferença entre um e outro na eleição direta, né? É um problema grave, né? E aí você fala, né, sou contra Hillary e sou contra o Trump. O problema é que você não tem essa opção, né? Não existe essas coisas de vamos votar nulo todo mundo, que daí se der 50% dos votos mais um de nulo, acaba a eleição, suspende a eleição, né? Se a eleição tiver um voto, é 100% do voto pro cara. É lógico que isso também é um sintoma de dificuldade para o próximo governo, próximos anos, né? Insatisfação popular, essas coisas e tal. Mas não é uma coisa que muda o sistema eleitoral imediatamente, né? Lógico que o voto nulo tem seu lado bom de ser e tudo. Não estou falando que tem que votar assim e ser assim, né? Mas é um problema bem mais complicado com isso, né? Por exemplo, Trump, né? Trump é um empresário. Ele tem bastante dinheiro e tem um comando ali, né? Talvez os empresários tenham votado nele por uma certa garantia, experiência e tal. Estabilidade interna. O problema é que tem grandes partes dos empresários que sabem que o Trump é um otário e não votam no Trump porque sabe que o governo é para técnico e o Trump não vai se dar bem porque o negócio dele é gerir as empresas que ele tem e tal.
Então, por exemplo, um discurso que fala assim, na verdade os donos de indústria votaram em massa no Trump, não sei o que, não sei o que. Não dá para falar isso, tem que ver certinho, né? Tem que olhar dados disso, né? Tem que ser uma análise de conjuntura mais detalhada. Se a gente ficar nisso mais aqui, não adianta. Fala assim, quem é direita vota na direita, quem é esquerda vota na esquerda. Não tem isso, né? Até hoje a gente fala, a gente não, né? Se fala por aí, não, se o Lula sair em 2018, não tem para ninguém. Como é que você explica isso se a gente está com um governo extremamente antípoda do Lula e os caras estão levando, estão subindo, estão montando em nós e tal? E como é que você fala isso em 2018 não tem para ninguém, né? Tipo, não é milagre, não pode ser o Lula o milagre, né? Não tem o Jesus brasileiro, porque o que ele precisa o que a gente precisa entender é que talvez tenha um carisma muito forte, pode fazer isso. No fundo, os governos do PT ajudou o empresariado de uma maneira extremamente, acho que aí vai com eles, né? Mas acho que nunca antes na história do Brasil se ajudou tanto o empresariado disso, só que também nunca antes na história do Brasil se ajudou tanto a classe baixa, né? Essa que é a questão. Se eu estou falando que os 10% mais ricos do Brasil no período 2002-2010 aumentar seu capital 900%, eu não estou falando que a Bolsa Família é uma merda, entendeu? Eu estou falando que aumentar 900% do capital dos mais ricos do país é uma tática, e o Bolsa Família também é uma outra tática. E não passa só para essa tática de não, vai dar lá R$70 pro cara e aí o cara vai estar em dívida com o Lula e aí vai votar, né? Tipo, voto de cabresto. Não é isso que estão aí falando. Porque, veja bem, se a gente tem muito capital no país, a necessidade de que o dinheiro circula é muito maior do que se não tivesse. Então a gente precisa de estar dinheiro circulando, nem que o dinheiro for do governo diretamente para as pessoas para poder consumir. O problema é do consumo daí, né? Porque se tem um país muito grande que produz relativamente pouco, mas a gente consome pouco também. Então a gente pega um país que consome pouco, a gente precisa investir no consumo. Isso é uma lógica. Por exemplo, o futuro, daqui alguns anos, a possibilidade de que cada um tenha um salário mínimo sem trabalhar é bem plausível, porque você precisa consumir. Então essa ideia de por exemplo, subsídio de renda mínima, né? Renda mínima e tal, não sei o que, de estudante, não sei o que, isso é a lógica do capitalismo, para ele continuar vivendo. E essa é a lógica, você precisa de uma renda mínima por causa do consumo. Você tem, imagina, cada vez mais o desemprego aumenta, tanto em questões de avanço de tecnologia, máquina e tal, quanto de questões estruturais, tipo locadora. Você tem trabalhos que você trabalhou a vida inteira, mas que agora não serve mais, não se encaixa mais dentro do mercado. E eles são inempregáveis, né? Por exemplo, o cara passou 50 anos vendendo filme, vendendo VHS na vida dele, agora não existe mais VHS, ele não tem, o que ele fez não vai se readequar. DVD não é VHS, e outro, não tem mais DVD, né? Mas tipo, é isso. Então, inempregáveis e avanço de tecnologia. Com isso você produz muito mais, porque uma máquina faz muito mais gente, faz o serviço com muito mais gente, só que você cria menos valor, porque só força de trabalho que cria valor. E aí como você faz? O que você faz? Aí fica uma elite ali vivendo da renda, né? Dívida pública, como é que chama? Especulação imobiliária e tudo mais. E o resto não faz nada. O resto não come, o resto morre, o resto não consome. Como é que faz? É uma coisa meio simbiótica, porque a elite precisa de estar consumindo para poder pegar o dinheiro deles. Porque outro exemplo, se eu sou dono de uma empresa de arroz, eu sou o único dono da empresa de arroz do Brasil inteiro. Eu preciso, os caras comem arroz. Eu estou produzindo arroz. Se eu produzo arroz e ninguém come, meu dinheiro está ali, está parado, não é capital, está desvalorizando. Eu estou com uma mercadoria ali que não está fazendo nada. Eu preciso que circula isso. Então compensa, né, um exercício, né? Compensa eu pegar dinheiro do banco,
vamos dizer, né? Pegar dinheiro do banco, dar renda mínima para todo mundo, para esses caras comprar meu arroz, porque eu estou tirando mais valor desse arroz, eles compram meu arroz, eu pago o banco e ainda consigo comprar arroz para tentar fazer a máquina girar. Isso é uma lógica, não é uma coisa, né, socialista, assim. Não é uma coisa comunista. Não é uma coisa comunista. É uma coisa social-democrática. É uma coisa que é meio que assim, a necessidade estrutural da forma da produção e da circulação. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas... Eu nem sei mais. Por que será, hein? Distribuição de renda e consumo. Ah, é verdade, circular, né? Isso é do tempo circular. E aí uma outra forma talvez de ver é de a gente pensar o presente, o passado e o futuro num só tempo só. Eu estava falando para vocês, pensar um conjunto como um conjunto numérico matemático, um conjunto que todos os elementos estão dentro dele. Um conjunto que o passado está dentro dele, o presente está dentro dele, o futuro está dentro dele. Então, a partir da relação entre esses três tempos, a gente consegue ter a noção de uma memória e a noção de uma projeção. Então, por exemplo, a gente pode chegar a concluir que o presente e o passado são, na verdade, o futuro e o passado são, na verdade, o presente. Porque eu só penso em projeção, penso daqui a um tempo, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 5 anos, mês que vem, eu só penso disso porque eu estou estruturado hoje. Eu só consigo imaginar alguma coisa se eu tenho uma base material para imaginar. E essa base material é sustentada pelo passado, pelas experiências, não só de humanos, pela experiência política, pela experiência nacional, essas coisas, tá? O que uma crítica que o Zizek faz, por exemplo, e não só o Zizek, mas é que cada vez menos a gente tem uma projeção. Um historiador que percebeu isso de uma maneira bem interessante é o Kozelek lá, quando fala do Crítica e Crise lá, né, aquele livro. Ele fala assim, ó, existe um horizonte de expectativa e um suporte material de experiência. Então, por exemplo, você tem um negócio assim, né, isso aqui faz uma sombra até aqui, é isso que é o seu horizonte de expectativa. E aí ele começa a tratar isso desde a época moderna, ele trata mais ou menos disso. Então ele pega assim, ó, lá no absolutismo, quando derruba o rei, entra a burguesia no poder, mais ou menos, ela tinha um horizonte de expectativa gigantesco, porque ela podia imaginar tudo. Agora, como é que a gente vai governar? Nunca se governou antes, né? Com a esquerda, com a direita, não tinha esquerda e direita, né? Vamos dizer assim, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode, a gente vai ser socialista, não vai ser, se tinha várias oportunidades, se tinha vários testes para você fazer, não tinha nada dado errado, entendeu? Por exemplo, a gente viu que a democracia não funciona, a gente viu que a União Soviética não funciona, entendeu? Não existia esse emperramento que a gente tem hoje. E aí, ele vai seguindo, né? Por exemplo, o caso da União Soviética, né? Nunca antes tinha um governo socialista, não tinha chegado um golpe socialista, fala golpe, mas uma revolução socialista e um país socialista, ainda mais um país socialista naquelas condições. Então tudo era novo, tudo precisava ser feito, né? Tanto que a gente pega de 17 até 20, 21, que é a época dos testes, para ser implantada a nova política econômica, o NEP lá, porque eles tentaram de uma maneira ou de outra tentar tirar capital, tentar produzir alguma coisa, e eles falaram assim, não, a gente vai ter que fazer uma economia planificada, porque talvez seja a única chance da gente conseguir estabelecer os planos e as metas para poder cumprir, porque esse jeito aleatório de fazer não estava dando certo. E depois que a gente fez o NEP, os planos de 5 anos, planos de 20 anos, planos de 10 anos, e de 2 anos, né? Você vai tendo desenvolvimento, você consegue tabelar, você consegue planilha, você consegue arrecadar capital que nunca antes teve na União Soviética, por exemplo, e aí você coloca esse capital dentro de um certo setor, por exemplo, de 20 até 29, né, que é a data mais ou menos marcante da União Soviética, vamos dizer, 30% das pessoas foram alfabetizadas, entendeu? Isso é uma coisa... Você pega a Rússia, que é o segundo maior, a União Soviética era o maior, né, talvez.
maior país do mundo, lógico, maior confederação do mundo, o tanto de milhões de pessoas, pega 30% foi alfabetizada, isso não está sendo, isso já pressupõe que algumas já são alfabetizadas, então tipo, imagina a revolução que isso não faz, né? Como que você consegue fazer isso, né? Por exemplo, em 17, o Lenin tinha, em 19 na verdade, né? Houve uma revolução interna na União Soviética que o Lenin estava preocupado porque ia chegar um período na União Soviética que ia complicar as coisas para a comida e não ia ter comida para todo mundo. E ele precisava agir com os camponeses para tentar produzir mais ou tentar convencer eles de distribuir de uma maneira mais eficaz possível. E como fazer isso, né? E aí estourou uma revolta lá. Então, percebe, você não tinha comida para comer, você não tinha comida para jogar. Como é que você vai pensar em educação, alfabetização, se não tem comida? Aí no 29 a questão já muda, todo mundo tinha comida, todo mundo já conseguia ter um sustento básico. Então, por exemplo, a questão da comida já era um problema, a questão da morte por fome já era um problema desaparecido na União Soviética. Mas você tinha vários outros, né? A ideia da corrida, como é que chama isso? Intergaláctica, não é isso, não? Planetária, né? Espacial, espacial. Corrida espacial, com uma coisa nova, nunca antes a gente sabia o que ia fazer, como é que a gente vai fazer foguete, o que não vai, era uma coisa assim que era tudo novo. Né? E a ideia do Zizek, do Kozelek, não muito por causa do tempo, né? Mas é que a ideia é que cada vez menos a gente tem horizontes expectativos, né? A gente cada vez menos consegue planejar e perceber o que a gente vai ter para o futuro, né? Por as relações ser muito rápida, por ter muita informação, por estar um mundo cada vez mais próximo em termos de globalização econômica, fica difícil, a gente acaba minando, né? A gente não consegue pensar hoje. Por isso que o Zizek chega e fala assim, é mais fácil acabar o mundo do que acontecer a revolução. É mais fácil acabar o mundo do que ter comunismo. Não é porque ele não é comunista, que ele é da direita, vota no Trump, essas coisas. É que o nosso horizonte de expectativa, o nosso horizonte de tentar o novo está cada vez mais pobre, está cada vez mais bloqueado. Porque o nosso passado é cada vez mais certo, cada vez mais rígido. A gente tem cada vez menos narrativa. Entendeu? Mais ou menos isso. Apesar de todo o esforço do século XX de tentar renovar as narrativas, principalmente por Walter Benjamin, lembra? A história dos antepassados vai ter que ser a história, a gente tem que lutar pela história dos nossos antepassados, é mais ou menos essa a questão. O esforço do culturalismo de tentar falar, isso aqui não é natureza humana não tem, isso aqui é uma coisa social e tal, não foi suficiente para que a gente tenha um horizonte de expectativa cada vez maior, né? Hoje, cada vez mais a gente está endividado, questão de crédito. Se a gente está cada vez mais endividado, a gente tem pouco tempo ou pouco dinheiro para pensar com o que fazer com o que a gente vai ter. Eu não sei vocês, mas assim, se você recebe um dinheiro dia 5, você já tem meio que na tua ideia tudo que você vai gastar no dia 7. Se você recebe dia 5, dia 3 você tem que estar no pente antes. Tem que, porque você já sabe tudo certinho, você já fala assim, vai sobrar R$150 para mim esse mês, né? Então é bem reduzido, né? Você não tinha dívida com nada, você não tinha aluguel, você não tinha essa renda que quem está em cima está sugando, né? Então esse é um problema nosso de organização, cada vez mais a gente tem poucos instrumentos, poucas armas para testar o novo. Por exemplo, em questão de organização socialista, comunista, sempre tem um que fala, não, isso aqui é totalitarismo, a União Soviética não deu certo, a União Soviética é o capitalismo de Estado, não deu para fazer isso, a China que foi a revolução cultural e aí agora é o maior país capitalista, olha o que a gente fez, a gente é igual esquerda ressentida, né? A gente apoiou o Lula naquela vez, olha o que os caras fez com a empreiteira, Lava Jato e tal, não sei o que, né? Os caras se venderam, não pode tomar, a gente sempre que é da esquerda não pode tomar o poder, porque se a gente tomar o poder a gente vai se vender, porque tem que jogar o jogo dos caras e tal. Sempre a gente está bloqueando, lógico que não é intencionalmente, não é uma coisa que, é uma coisa do nosso tempo, coisa do presente, 2016, né? Isso também é uma problematização muito grande para a gente pensar, né, cara? Porque como é que a gente abre para o novo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai contra a corrente? Porque não é
tipo, eu não tenho camiseta da Nike. Tá, beleza. Eu faço minhas camisetas. Tá, beleza. Mas mesmo se você fazer a camiseta, você tem que comprar a camiseta. Mesmo se você ganhar a camiseta para você fazer, você tem que pintar a camiseta para você fazer. Você tem que, algum jeito você vai contribuir com o sistema. A percepção de que você está fora da ideologia é a ideologia no sentido mais puro. Por exemplo, o que virou a greve? Uma coisa horrível. A greve é uma coisa, vamos dizer, uma arma dos trabalhadores para conter certa garantia. Século XIX, século XVIII, século XIX, uma forma de tática para segurar as garantias. Do século XIX até hoje, a ideia foi de absorver a greve e trazer ela para o campo jurídico, para o campo jurídico falar o que é a greve. Por exemplo, o que é greve, na verdade, é uma ação coletiva por uma assembleia ou por uma organização que decide um ato. Não precisa de jurídico para isso, entendeu? Não precisa o direito do STF falar o que é greve para mim. Eu sou trabalhador, todos os meus companheiros são trabalhadores, nós estamos de acordo com uma coisa e chegamos na greve. O problema é que o campo jurídico consegue minar e absorver essa questão para transformar a greve no que ele fala que é e com os limites que ele fala que é. Por exemplo, todo mundo que trabalha no banco pode fazer greve. Beleza. Como se fosse uma... Olha aqui que o STF, olha aqui que o direito está dando para vocês, a oportunidade de fazer greve, é um progresso das leis trabalhistas e tal. Mas 1/3 dos funcionários do banco tem que continuar trabalhando em tempo integral, porque senão não pode, porque o trabalho essencial, o serviço essencial, e eu não posso, você não pode fazer isso, senão você quebra, Você quebra a cadeia, vamos dizer assim. Então, tipo, que merda que é essa, Ou senão... Vai quebrar mesmo, né? Pois é, só que aí, por exemplo, você começa um movimento de criminalização, Se você fizer, aí eles colocam outro texto, se você não fizer greve de acordo com o que eu estou falando que é crime, Então, eles vão englobando até você perder a oportunidade, perder toda a chance de ser outro fazer o novo. Então, antes de fazer a greve, você tem que ler isso aqui de legislação, você tem que saber o que é uma greve, para você agir conforme a lei. Conforme a lei, melhor ainda. Entendeu? Por exemplo, um assunto que eu vi, não compensa falar isso. Aí vem um trouxa e fala assim, a greve aqui não tem CNPJ, não tem não sei o que, como é que funciona isso? Por exemplo, tipo, se a gente for uma associação autêntica de greve, não é greve jurídica que nós estamos falando, é greve social. Se foda CNPJ, eu não preciso de CNPJ para falar o que eu quero fazer, entendeu? O problema é que o vício legalista e a exigência coercitiva do direito impõe que você tenha que ter uma bosta de um cadastro de uma pessoa jurídica para você ser uma pessoa jurídica. Instrumento, é lógico, dominação. Para você fazer isso e para você participar do jogo. O problema é que não tem como você fazer. O problema é que não tem como você falar assim, não, se for do CNPJ e eu vou fazer o que eu quiser. Hoje, não tem. Se você fizer, você vai ser preso, entendeu? É um negócio assim, que está minado, tá emperrado, não é uma coisa, sabe? Quando você fala assim, não, eu vou fazer o que eu quiser, eu sou livre, pago minhas contas e tal. Você não pode fazer o que você quiser. Cada vez menos você vai poder fazer o que você quiser, Cada vez mais o monopólio vai crescendo, cada vez mais é um dono só e tal. Imagina, Steve Jobs, agora morreu, Mas Steve Jobs comprar o mundo inteiro, comprar todas as empresas do mundo inteiro. Não tem capital para isso, mas imagina, você paga para ele tudo. Aí você paga um boleto todo mês, Já vai incluso o boleto com a internet, com a água, com a luz, com o livro, tudo. Aí você só paga para ele sempre. O que ele vai fazer com o dinheiro, se só ele é dono do mundo, ninguém sabe, Comer ele não vai conseguir. Só se fizer dinheiro reciclado, Mas daí não é dinheiro, porque deve ter materialidade no dinheiro, então... Tá. Então, tipo, essas questões acho que vale a pena ver no Zizek perceber o que ele está querendo dizer, Antes de apontar o dedo pro cara, é mais fácil não, mas compensa a gente ler ele, tentar abrir o coração para o que ele está dizendo e tal, Aquela piadinha besta de autoajuda que quando você aponta um dedo pro cara, 4 dedos estão apontados para você, aquelas besteiras. Mas é mais ou menos essa logiquinha idiota. Então assim, essas questões, de novo, essas questões de organização
serve para a gente tentar, em certa medida, começar as coisas do começo. A gente tem que, de uma certa forma, ajustar os campos da filosofia, falar o que é de cada um, né? Não taxar, né? Falar, esse aqui é da economia da direita, esse aqui não sei o que é da esquerda. Não é isso. É entender qual que é o objetivo, entender qual que é o método de cada campo. A psicanálise tem um estilo próprio, o marxismo tem um estilo próprio, se é possível combinar, se não é, o que tem em comum, o que não tem. Essas são as questões teóricas mais importantes talvez hoje, né? Se a gente tinha antes, no século XIX, no século XX principalmente, a autonomia das ciências, né? Tipo, quem estuda história, estuda história. O meu negócio é biblioteca e fontes, catalogação, né? Eu sei que vocês não gostam muito disso, mas e se gosta também, sinto muito, estão errados, né? Tipo assim, se eu trabalho com fonte hoje, eu não tenho tempo hoje, né? Não tenho tempo e também não tenho uma certa vontade, não vontade de você fazer, mas uma certa estímulo. Preciso da filosofia, preciso da economia, preciso da política, sabe? É muito departamentalizado. Você vai, por exemplo, na Unicamp. Na Unicamp tem um departamento de ciência política, tem um departamento de sociologia, tem um departamento de ciências sociais, tem um departamento de antropologia social. São os professores, outras linhas, outros estudos. Então, tipo assim, é muito louco isso. Mas isso é fruto do nosso passado. Hoje a gente precisa tentar juntar tudo. Mas juntar tudo, cada lugar no seu lugar, né? Tipo, usar igual o pós-modernismo faz mais ou menos, né? Tipo, eu vou usar a lista telefônica para falar de economia política. Eu vou usar o Datena para falar de não sei quem, sabe? Essas coisas assim. Tem que ser cada um no seu lugar. Tipo, o Datena, o que é isso? Jornalismo? Não é? Está na TV? Meio de comunicação? O que é isso aí? Comunicação social? O que não é? O que é importante? O que ele está fazendo? Ele está falando de ódio, mas que ódio que ele está falando? Está falando de um ódio na televisão? Ou ele está falando de um ódio específico? Né? Por exemplo, ele não odeia evangélico, né? É engraçado. Ele não odeia evangélico. Por quê? Porque ele é evangélico. E aí vai cruzando isso, né? Isso talvez seria uma análise mais interessante, né? Tipo, por que ele acha que bandido é vagabundo? Né? E no sentido estrito do termo, é verdade. Qual que é o problema? Se bandido não tem carteira assinada e quem não tem carteira assinada é vagabundo, então bandido é vagabundo. O problema é que bandido e mais 40 milhões de pessoas é vagabundo, né? Aí você tem problema. Então essas inconsistências no discurso dos outros, essa questão de separar, tentar entender o que ele está falando. Por exemplo, tentar acreditar no que o Datena está falando. E ao mesmo tempo não, né? Ao mesmo tempo tentar se distanciar para entender. Por exemplo, por que o Datena fala isso num horário bem específico, que é o horário depois do cara sair do trampo e ir para casa? Né? Para não sair mais. E é uma forma também, por exemplo, cara, você é empregado. Pô, o empregado só se fode. O cara leva fumo do patrão a vida inteira. Aí é uma maneira muito fácil de você descarregar, né? Aí você liga a TV, o cara xingando todo mundo, o cara xinga por mim, eu nem preciso xingar mais. E eu fico, de certa forma, aliviado. Lógico que esse é o objetivo principal de assistir o Datena, né? Às vezes é um acaso, né? Eu janto assistindo o Datena, nem ouço o que está falando, só para a TV ficar ligada. Mas essas questões que devem ser em consideração, principalmente quando for fazer uma crítica cultural, né? Crítica cultural não é uma crítica de arte, mas crítica da sociedade, civilização. Em alemão, cultura é civilização. Essa que é a diferença. E tem outra palavrinha em alemão importante que não tem no português, que é o tal do Bildung, que pode ser educação, formação, cultura também, aquela ideia de cultivar, né? Bildung é como se fosse building, né? O prédio, assim, né? A ideia de se formar e tal. Então essas questões são importantes. Eu acho que a gente poderia... Fui lá no site, não encontrei perguntas de ninguém, não tem problema algum, mas está aberto. A gente acaba hoje por aqui, acaba hoje todas as reuniões, acabou tudo. Eu já de antemão já falo que eu agradeço o presente de todos vocês. Puderam vir poucos dias, mas isso aí não me interessa, vocês que vêm com o interesse de vocês, isso que é mais interessante, né? Sempre deu mais ou menos 5 pessoas, 3 pessoas, tá ótimo. Acho que dentro dos
padrões que a gente esperava perfeito, tem todos os textos, tá junto, acho que tá meio socializado todos os textos, quem conseguir, tá meio publicizado, né? Acho que tá lá no Drive, todo mundo pode entrar, acho que tem no amarelinho ali, tudo. Né? E quem quiser, tiver pergunta, questão, alguma coisa, vocês podem me encontrar, vocês têm meus contatos, tudo. Né? E eu deixo o convite para vocês, se vocês quiserem ouvir o Círculo de Estudo da Ideia e da Ideologia, né? O site é www.ideiaeideologia.com, tem página no Facebook, essas coisas e tal. E se vocês quiserem entrar, participar do Círculo, aqui em Jacarezinho a gente tem uma célula, né? Se vocês quiserem participar, é só entrar no site, ver lá o nosso estatuto, que não é nada de jurista, mas é um estatuto comum nosso que a gente fez. E aí tem um formulário para vocês preencher se vocês quiserem fazer parte, não quiserem fazer parte. Depois esse formulário vai ser votado pela gente, uma semana depois a gente decide se aprova ou não o ingresso de vocês. Mas se vocês não quiserem participar, né, você já participou uma vez com a gente, se não quiser participar, todos os áudios salvos, todos os documentos nossos salvos, os livros, a senha, está tudo aberto. Então eu deixo o convite. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida agora, ou abrir para o debate, vamos debater qualquer meia hora aí, ver o que vocês acham, o que você achou, Fedato, o que faltou, o que não faltou, o que poderia ter, além do ar-condicionado. O que você acha aí, cara? Começa vocês também, vocês ficam à vontade aí. E aí a gente vê. Infelizmente não li tudo, mas eu quero ler tudo ainda, acompanhar tudo fora as leituras que estão online, né? Mas de uma maneira geral eu gostei bastante do grupo, pelos dias que eu participei também, e acho que foi uma forma muito boa também de começar assim, essa introdução também ao pensamento de Deus também, além de divulgar também no seu grupo de vocês também, que é muito legal também. Você poder também enviar lá como ouvinte também. Pode, não tem problema algum, se vocês quiserem aparecer. Eu acho que inclusive sexta-feira que vem a gente vai ter o último encontro do ano, né? Porque a gente vai em recesso. Mas aí vocês ficam à vontade, vocês me mandam lá um recado, eu falo o endereço lá. A gente está fazendo lá na Gabi, lá, sabe onde é a Gabi? Sabe? Gabi do Elo lá. Renan? Isso, tá na casa dela, ela é do lado da ABB. É bem tranquilo, meio longe, mas é tranquilo. Foi bem legal também, eu acabei conhecendo ele anteriormente à academia ainda, mas pela minha falta de base, eu conheci amplamente ele, tinha visto mais documentários dele, alguns vídeos bem mais pop dele, de entrevista, tudo. Mas, nossa, eu pessoalmente gostei muito de conhecer ele. Consegui perceber um pouco mais essa linha dele, esse nó que tem do espírito, assim, essas três áreas bem distintas, assim, consegue relacionamento, é uma coisa muito assim, acho que foi muito bom também, acredito que as possíveis leituras que eu vou ler agora daqui para frente dele também vai ajudar bastante, não só ele também, como algumas outras também. Infelizmente tem pouco desses cursos que a gente pode participar também. Acho que muita gente também acaba não podendo participar mesmo querendo também, devido a trabalho, os horários, mas eu até fico agradecendo também por possibilidade, até nos cursos que a gente começou no debate do Paulo, Marcos, eu infelizmente não consegui concluir também, porque no período. É difícil, né, cara? É difícil porque vai aparecendo outras coisas, né, que a gente põe na frente, mas por uma justa causa, né, porque essa é a ideia, né? O complicado foi que começou o grupo, daí começou deu uma parada mesmo, né? Então, mas também, voltando assim, né? Igual eu falei, né? Se vocês quiserem vir, não vieram ou vieram, isso aí é uma coisa assim de vocês, né? O máximo que eu posso fazer é fazer as reuniões aqui e o que eu estou fazendo, que é postar no YouTube, né? É lógico que a participação fica um pouco comprometida, né? Porque aí o cara só meio que ouve e aí não participa diretamente, mas tá tudo lá, né? Tá tudo lá, ficou tudo certinho, só falta subir esse áudio. Então tá legal, né? Acho que de uma certa forma dá pra
ainda quem quiser, né, ficar lá gravado, se quiser voltar, tá tudo lá, né? Uma corrida atrás, tem visto ou não tem mais tempo? Percorrer todas essas horas novamente, alguns vídeos também. Vale a pena. Legal. Sim, eu não consegui, mas achei bastante produtivo. Eu não conhecia, achei uma introdução muito. Agora, acho que acabou trabalhando a questão das ocupações aí, da greve também. No começo aqui estava lotado, não? Tá, uns 20, né? Acho que nos primeiros dias aí teve uns 20. Não, eu acho que, tipo, pra mim, basicamente, esse Zé, eu não aprendi muito, na verdade, na DNI, eu mesmo continuo apoiando. Achei mais legal porque, justamente, foi uma nova concepção, assim, de pensar politicamente, assim, não fica naquela mesmice, naquela coisa perdida e muito apaixonada, assim, e às vezes não rever as coisas aqui, é como uma conversa mais além, aprofundada. Discussão, né? Você não fica naquele negócio de fascismo, um negócio peso, às vezes eu acho interessante que é uma coisa. É que no cronograma mesmo, eu acho que, eu particularmente, né? Eu acho assim, gente, ó. Ler o Zizek, isso aí vocês têm que ler. Se eu vou fazer uma introdução ao Zizek, assim, é igual Aristóteles, né? Falava de lógica. Ele fala assim, ó, definição é o seguinte. Quando você tem a definição, a coisa que você está querendo definir não pode estar na definição. Por exemplo, eu falo assim, redondo. O que é redondo? Redondo é que tem uma forma redonda. Isso é tautologia, isso não é definição. E com o Zizek, principalmente, eu penso assim, né? Quando a gente tenta introduzir o Zizek, falar do Zizek, a gente não pode falar tanto do Zizek. Eu acho que a ideia de estabelecer as bases, principalmente no estilo do nó, fazer 3 bases, não forte, mas só dar o caminho de 3 bases, entender que tem pelo menos esses 3 pressupostos, já vale a ideia das reuniões, né? Lógico que o Zizek tem que ser lido, tem que ser estudado muito mais do que o Marx, essas coisas, se você quiser ler o Zizek. Mas isso aí pode dar uma espécie, talvez, tipo assim, amplitude, né? Exatamente, por isso que eu não falei que eu não aprendi, porque eu não parei para ler. Só que É. eu não penso outro. Porque, por exemplo, se a gente lesse só o Zizek, às vezes ia passar batido algumas questões, né? Por exemplo, questão do Marx, da mercadoria e tal, né? Porque o Zizek, por exemplo, ele não fala tudo do Marx, né? Ele não cita o Marx bastante. Ele fala alguma coisa, fala de X da mercadoria, ele fala ali a queda tendencial da taxa de lucro, de mais valor, no caso, né? Então ele fala algumas coisas. Então, se a gente lesse meio batido, ia acabar perdendo a ideia, né? Por exemplo, a estrutura do capital, como é que o Marx foi fazendo até sair do capital, né? Acho que isso prevalece do Zizek, mas eu acho que, se for possível, eu estou falando com o professor Márcio, né? Para semestre que vem a gente fazer um outro, sei lá, em março, alguma coisa assim. E aí tentar pegar aí já mais um negócio assim, por exemplo, tipo um bloco só, né? 10 reuniões, só que tipo assim, Zizek e Marx, sei lá. Aí fazer tipo, bem, ler o Zizek mais mesmo a fundo, pegar os livros e ler. Porque hoje esse curso ficou foda, né? Interessante também, para ter mais experiência de leitura, que foge alguma coisa muito, já é comum, por isso, porque os pensadores científicos e tal, já não é tão popular assim, é uma outra visão também. Isso é importante também, né? Sempre tentar fazer um gancho ali de orientadores, porque sempre alguém leu alguém, né? Isso e vai chegar no Platão, no final das contas, mas é importante, né? Você sempre ir tentando falar com quem que ele dialogou, quem que é amigo de quem, o que ele fez, né? O que ele está usando. Você estabelecer um caminho para você estudar. Porque você lê um autor, aí ele se baseia em outro autor, se baseia em outro autor. É sem fim, né? A psicose filosófica, né? É muita coisa. É muito foda. Mas e aí, fala mais você. Você veio bastante. Bom, né, cara? Nossa, a crítica muito boa foi a questão a nós como a esquerda mesmo. Acho que foi o principal aí, né?
A gente que eu vi um vídeo, esqueci o nome do vídeo, com um jornalista grande, se não me engano, aqui no Marcado eu esqueci o nome dele. Estava falando dessa questão do Trump, tudo isso aí, é tudo culpa nossa mesmo. Então, você viu? Tipo, o cara parafraseou o Zizek e aí todo mundo agora compartilha. E é muito louco. Porque, tipo assim, a hora que o Zizek falou que o filho ia votar no Trump, todo mundo, o cara votou no Trump, o cara, isso aí, tomou o poder, já se vendeu e tal. Você falou, eu fui votar no Lúcio. E esse jornalista falou a mesma coisa que o Zizek falou, tipo, a mesma coisa. E aí todo mundo compartilha e é importante, só que ele não citou, né? Aí tá em vídeo, né? Não é fácil. Também é. E também é meio tendencioso, né, a reportagem do Zizek e tal. Mas não pode cair nessas besteiras, gente, sabe? Tipo, é igual o Pondé. O Pondé, antes de aparecer aí, igual tá agora, o cara traduziu o Terry Eagleton lá, né? Espectro da ideologia lá. O Terry Eagleton é um cara da esquerda, né? Um cara bem famoso. Não porque o Pondé é um cara fudido, porque o Pondé é um cara, o cara tem uma teoria pós-moderna boa, o cara fala sensato e tal. Aí só porque o cara meio que falou que pra você pegar mulher hoje você tem que ser de esquerda, a esquerda fica brava e não aceita mais o Pondé, entendeu? Tipo, lógico, isso aí não é argumento do cara, mas precisa a gente sentir tanto assim, né? De qual? Esquerda caviar, ele também, né? Tipo, precisa a gente sentir tanto disso, tipo assim, a gente chegar e vai tanto, cada um Pondé, né? Tipo, é hora de fazer uma autocrítica, tipo assim, eu acho que isso aí podia passar batido e o cara não falar nada, né? Se o cara chegar e falar alguma coisa que tem a ver com uma coisa muito errada, né? Porque de todo, não é tão falso isso, né? Lógico que você não estuda esquerda para pegar mulher. Mas a ideia de uma juventude ser mais tendenciosa para estudar revolucionário, por ter um espírito rebelde, por essas coisas, isso é um fato, né? É uma coisa, só você ver quem estava na rua em junho de 2013 e quem estava na rua em junho de 2015, né? A diferença de idade de todo mundo, né? Essa é meio que um fato, não é uma coisa tão mentirosa, tão falseira e tal. Aí o cara escreve 3 parágrafos lá na folha de não sei quem lá e tal, e aí todo mundo quer chover no cara, fica xingando o cara e tal, não sei o que. Deixa o cara pra lá, o cara é um nulo, não tem muito o que fazer. Mas é isso que a gente não consegue, tipo, qualquer coisinha mínima a gente não consegue absorver, né? É um pouco difícil. Não, assim, a gente sente quando o cara fala isso, né? A gente que se reconhece como esquerda, a gente fala, pô, o cara é filho da puta, né? O cara tal. Mas não é uma questão grave. É a mesma coisa do Zizek, tipo, pô. Tipo, a gente tem que. É isso que é o negócio do Zizek, né? A gente tem que, às vezes, parar do que fazer. Mas é verdade também, tipo, eu falo, quando a gente diz que pegar mulher, mas tipo, tem uma questão estética. É isso, então se é verdade, por que a esquerda vai dar chilique, entendeu? Por isso mesmo. Então, é um sintoma disso. Eu não queria falar, mas. O cara cabeludo, pisa na flor no cabelo. Pisa na barra da calça e tal, né? Meu pai fala isso, pisa na barra da calça. 62, 43, é tudo os caras querem transar, né? Então, de certa forma mas também não é, mas tipo assim, no imaginário social, qual que é o problema, né? Por exemplo, o que eu tava lendo? Tava lendo. Cara, eu tava vendo uns caras assim, mais voltados pro conservadorismo, mais voltados pro liberalismo e tal. E os caras têm coisa muito interessante, né? Porque assim, você tem que entender o que o cara tá falando. Aí você tira do contexto, descontextualiza e aí você pega pra você, né? Tipo, é isso que os caras fazem. Os caras chegam e perguntam pra você que você é de esquerda, pergunta um negócio, você fala uma coisa, o cara ele coloca outra coisa no lugar e arrebenta você. A gente tem que fazer isso, não é briguinha, mas é tipo assim, a gente tem que aprender com os caras. Por que não lê os caras, né? Por que não lê uma social-democracia conservadora, né? Por que você não lê os teóricos da ditadura, por exemplo? Isso faz parte, né? Eu postei um vídeo, não sei se vocês viram, chama Triunfo da Vontade. É um filme de 36, né? É um filme documentário de um congresso do Partido Nacional Socialista
dos trabalhadores alemães. Isso é importante, né? Porque o nazismo não é Partido Nacional Socialista, é o Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães. Um documentário real, tipo, real. O Goebbels vai lá e fala, o Hitler vai lá e fala e tal. E você vê como que a massa estava se comportando lá. Não tem alienação, né? Entendeu? Tipo, a massa, os caras conseguiram manipular só força, exército e tal. E aí você tinha que apoiar o Hitler, senão você não tinha o que fazer. Tipo, assiste o filme, você vê. É filme real, as pessoas são real, não tem ator. O ator são os caras. Você vê a alegria do cara, o laço social dos caras. Os caras falam, a Alemanha tem que ser grande de novo. Os caras tal, pá, lá. Sabe, tipo, é uma coisa que a gente precisa lidar com isso, né? Não é tipo, não vou assistir porque isso aí é violência. Ou tipo, a gente sabe, é que o nazismo é de direita e aí não sei o que. Tipo, é muito assim, né? Esse conceito de direita e esquerda, né? O professor estava falando, né, que a esquerda é o que é contra o poder. Entendeu? Então, quando a gente tinha Dilma e Lula, a esquerda era o PMDB, as pessoas. Que daí eles falam que é o. Você de esquerda da Revolução Francesa, né? Não, mas eles falam de oposição e situação, né? Tipo, se eu tô no governo, a oposição minha é minha esquerda, né? Por esse negócio. Mas também assim é uma coisa vazia, né? Eu acho também, isso é uma coisa de vocês podiam pensar entre vocês e tal, também não parar de falar esquerda, né? Pô, tipo, fala comunista, fala marxista, fala alguma coisa assim, sabe? Porque esquerda, pô. Não, você entende? Porque esquerda é meio que uma opinião, mais ou menos isso, né? Hoje. A esquerda é uma opinião de um ato ou de um fato que o cara tem, né? Então, por exemplo, Olavo de Carvalho falou que um dos únicos teóricos que ele considera na esquerda é o Zizek. Isso é verdade que ele falou. E o que ele falou é esquerda. Entendeu? Agora, tipo assim, ele fala assim, bandido bom, bandido morto. Não é tecnicamente de esquerda. Teoricamente de esquerda. Então, ele não é de esquerda, é de direita. Só que ele não é de direita e não é de esquerda, porque ele falou um negócio, é uma opinião sobre o negócio, né? É igual a posição, por exemplo, dominados. Essas pessoas estão dominadas, essas pessoas são alienadas. A alienação é uma operação de subjetivação, de subjetividade, que cria alguma forma de pensar subjetivo. Ela é uma operação. Então você é alienado num certo tempo, num certo lugar, por alguém. Entendeu? Esses bandos de alienado, não sei o quê, tipo, não adianta você falar isso, tem que falar alienado por quem, aonde e quando. Essas questões que tem que ser mais refinada, porque a gente está perdendo muito, a gente analisa essas questões, né? Tipo, a direita e esquerda, né? Pô, tem gente que bate o pé ao firme e fala assim, não tem como se falar que o PT é de esquerda, não existe isso. Matou mais índio do que 50 anos atrás, não tem como falar que é. Agroindústria, agronegócio, os caras voaram. Crime ecológico, crime ambiental, os caras voaram. Homofobia, violência policial. A gente puxa esquerda para o pessoal que seria os progressistas, né? Que seria a esquerda reformista, né? Mas aí que a gente já tem o conceito pronto, esquerda reformista para dar esse nome progressista. Que é a mesma coisa da redonda é redondo. Eu falar que redondo é redondo. Se eu falar que é progressista e o cara é de esquerda, né? Porque, por exemplo, progressista é quem tenta desenvolver os meios de produção, na minha concepção, marxista. Então, um liberal é progressista. Ué, por que não? No Brasil, a gente teve um conservadorismo com progressista. Quem tinha indústria no Brasil da década de 40 de São Paulo era extremamente conservador, racista e tal, e tudo mais e tal. E progressista, desenvolve os meios de produção, tipo, a favor da escravatura, a favor de pobre morrer mesmo no chão e tal, mas a favor do fortalecimento da indústria nacional, tipo, progressista, né? Também não é uma identidade, né? É isso que eu estava falando para vocês também, a gente precisava largar a mão de buscar esses ídolos, né? Essas identidades, né? O que nos junta, o que nos faz laço comum. E isso é o sentido do comunismo hoje, de fazer algo em comum, não fazer uma comunidade perfeita, resolver um problema comum.
que faz que o nosso laço seja assim, por isso eu sou comunista e nós somos comunistas, é que, vamos dizer assim, eu levo em consideração primeiro o que a gente não é, não levo em consideração o que a gente é. Por exemplo, eu não sou torturador, eu não sou estuprador, eu não sou burguês, sei lá, empresário, explorador, eu não sou isso. Você também não é, você também não é, você também não é, você também não é. Então isso é o que a gente tem de comum, então pronto, entendeu? Não interessa se é evangélico, se você não é, se você é, se é a favor do aborto, se não é a favor do aborto, se apoia gay, se não apoia. O que a gente está falando é disso. Entenderam mais ou menos? Então, por exemplo, política, como a gente age uma política comum, como a gente faz uma política comum? Primeiro a gente tem que ver o que a gente não quer. O que a gente não quer? A gente não quer, vamos dizer assim, arrojo salarial. A gente não quer que sempre os pobres paguem a conta. A gente não quer isso. O resto, beleza, se é PSDB, você não quer isso? Então vem. Se é PT, então vem. Se é tudo, vem. Nós quer resolver um problema, nós vai fazer isso comum. A identidade, ela emperra às vezes, né? Por exemplo, eu sou do PT. Tá. Eu não sei se o PT é muito claro, o pessoal é um pouco mais. Tipo, eu sou do PT e vocês também é do PT. Aí você é do PT negro, que daí não mistura comigo. Aí você é do PT homossexual, não mistura comigo. Aí você é do PT do ecossocialismo lá, do pessoal lá. Aí você não mistura. Mas nós é PT e não consegue conversar, entendeu? Tipo, a identidade, ela vai marcando barreira em vez de segregar. Entendeu? Tipo, por exemplo, eu não sou racista, não sou racista, não sou racista, não sou racista. Não interessa se é branco, preto, japonês, dálmata. Não interessa isso. A gente não é racista. Essa que é a questão. Então, a ideia da diferença, a ideia, na verdade, da indiferença, da política da indiferença, é a política comum, é a política comunista. Essa que é a questão. Não é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer revolução comunista. Pô, que legal, né? Até o Aécio Neves quer revolução comunista. Pergunta para o Eduardo Cunha se acha que ele é corrupto. Você é corrupto, Eduardo Cunha? Não, eu não. Ué, entendeu? Aí eu quero ver ele falar. Ele falou assim, você acha que isso aqui é corrupção? Não. Então tá. Então, aí você cai, né? Você tem que ver pela exclusão, você não pode ver pela identidade. A identidade perde tudo. Entenderam, pelo menos? Por isso que o proletariado é isso. O proletariado é a classe do sem classe. É a classe do não classe. O proletariado não é trabalhador. O proletariado é quem não é classe. Se a gente pensa que o Estado é o comitê executivo da burguesia, quem só é classe por Estado é a burguesia. O proletariado, então, é quem não é burguesia. O proletariado não é trabalhador. Tem gente que não trabalha e não é burguesia. E se a gente fazer um proletariado só de trabalhador, você está minando professor, porque o professor tecnicamente não é trabalhador, você está minando desempregado, você está minando criança, sei lá. Entendeu? Você reduz. Em vez de a gente ter uma força comum maior, você quer reduzir para ser vanguarda, para ser elite, para ser, que esses caras falam, intelectual orgânico. Tem que ser um intelectual orgânico. Só vai você para a guerra lá e aí você vai ganhar o que você vai ver, você vai ganhar. Não é uma questão isso. A questão da diferença é interessante. E você, Fernando Cruz? Gostei bastante a ideia do círculo e das ideias, né? A disponibilização das reuniões no YouTube facilita muito, né? Para que todo mundo possa ter acesso, quem pode estar aqui e ajuda a difundir ideias, discussões, comentar o debate. Acho que o que a gente discutiu aqui, o que você apresentou, é preciso, né? É necessário fazer esse estudo desses autores e discutir esses ideais, essas posições e levar filosofia, história, psicologia a sério. Pegar os autores e ler, deu uma amplitude muito grande, debate essas limitações que você fez quando falava do Zizek, Hegel, o Marx e o Lacan. O jeito de exposição eu achei muito bom, quando você colocava a cronologia das obras, para entender como um todo e não fracionado. Achei que ajudou bastante. E acho que fica que a gente tem que estudar cada vez mais e manter o debate e continuar esse debate e sempre tentar melhorar e
continuar estudando, porque se virar as costas e deixar de lado porque é difícil, né? Porque é difícil dizer que a gente não vai conseguir melhorar. É difícil. É porque. E isso que é foda, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que estudar, você tem que agir, e aí você não pode ficar parado, e aí ninguém tem tempo. Por exemplo, a última, que o Fedado faz direito, né? Ele é da minha sala, junto comigo. Sempre, quem era mais radical achava que o direito era instrumento de dominação da burguesia. Há vários textos isso, Marx pode ser lido desse jeito e tal. O problema é que, a gente pode pensar por essa questão da indiferença também, né? Tipo assim, o direito, ele é uma técnica humana, lógico, é uma técnica, mas não é tão simples assim. As técnicas, esse é um problema nosso de defender isso, as técnicas, elas são neutras. E isso é muito difícil de a gente engolir, porque a gente acha que as técnicas já são viciadas pela intuição daquele que a usa. Então vamos tentar dividir. O uso da técnica é parcial e a técnica é neutra. O que eu estou chamando de técnica, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é a matemática. 2 mais 2 é 4. É uma técnica de adição. É 4. Não interessa se é a esquerda ou a direita que vai usar. 2 mais 2 é 4. Uma técnica matemática. Por que a gente não tenta pensar o direito dessa forma? O direito como uma técnica. Lógico que o uso do direito é um uso abusivo, ilegal, parcial e tudo mais. Mas o direito pode ser uma abertura para criar os problemas, pôr os problemas e tentar resolver os problemas em comum. E outra forma de associação que não o direito, entenderam? Mas aí a gente tem que ver primeiro o que o direito não é, né? Como o direito não pode agir. O direito não pode agir em benefício daquele que julga aí, sei lá. Ele não pode agir, racista, ele não pode agir fomentando a desigualdade, não pode agir nada. Se a gente vê que toda legislação fomenta a desigualdade, aí a gente corta a legislação inteira e tenta fazer um direito que não desse jeito. É possível? Não sei, né? Não dá para saber assim, mas também tentar lembrar disso, né? Essa questão é importante, a questão da técnica. Eu falei para você daquelas viagens futuristas, tal, daquelas coisas do cara implantar coração nos outros e tal. Isso aí é uma coisa que é possível de ser pensado. Hoje é possível de ser pensado. Como que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai fazer? Vai ser um cara o dono da impressora 3D e nós vai ter que pagar aluguel para ele, igual nós pagamos para o Bill Gates na internet, que era para ser uma coisa de todos. Todo mundo podia ter um livre acesso, mas agora você tem que pagar o cara, mensalidade, vai ter que virar um rentismo. Vai ser assim ou vai ter que resolver um problema sério? Essa acho que é uma questão interessante também de pensar. Fala assim, é muito fácil, né? Chegar e falar assim, o direito é dos caras. O direito serve para oprimir mesmo, a história do direito é essa, tal. A história do direito talvez não seja essa. A história do uso do direito com certeza é essa. Então isso também é uma coisa que dá para diferenciar. Bom, eu acho assim. Eu acho que algumas coisas ficaram faltando, na introdução do programa Paraíso ficou faltando, o Lacan eu acho que ficou faltando falar um pouquinho mais, mas eu não vou conseguir, gente, eu peço até desculpa a vocês, porque é muita coisa, para eu voltar nisso eu precisava ir bem devagar, e eu ainda não estou muito bem de estudo com isso, eu acho que não dá certo. Pode ser para o próximo, né? Eu tenho que conversar com o professor se vai ter certinho o próximo mesmo, se a gente topar, vai ser tipo uma vez por semana, 2 meses e tal. Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Eu agradeço mais uma vez vocês de novo. Eu fico muito feliz que pelo menos alguma coisa a gente pode tirar daí, né? E tentar, sei lá, né? Estudar mais, né? Não no sentido só de livro, né? Mas estudar mais, né? Estudar porque um cara que está tão nervoso, que tem tanto ódio de gente, de estudantes, essas coisas, o que ele está fazendo? Né? O que ele está fazendo? Não pode ser só uma frase pronta, batida, alienado, né? Se a gente tivesse a fórmula, né, falar assim, o Estado aliena, o meio de comunicação aliena, e a gente tem que fazer isso para conquistar as massas, tomar o poder e tal. Isso aí a gente já tinha feito a Revolução Comunista faz muito tempo. Questão muito mais complexa que isso, né? Você, às vezes, por agir, quer que a coisa não mude, você... parado também pode querer que as coisas não mudem, mas você parado pode querer que as coisas mudem, e você agindo pode querer que as coisas mudem. Você tem 4 opções sempre.
nesse caso. Então isso que complica as coisas, né? As variáveis da gente, né? Não tem como a gente falar que aqui, quantos alunos tem aqui? 200, 300, 500 à noite, sei lá, 500 pessoas, vamos dizer assim, por não ser a favor dos professores, eles são alienados. Tipo, o que a gente está falando pode até ser, mas às vezes não. Às vezes a pessoa entende que ela é de fora e vem aqui e está gastando dinheiro, isso é foda, isso aí compensa mais ela ser alienada do que ela ficar brincando com o dinheiro dela. Ela quer se formar para arrumar um emprego, uma coisa assim, sabe? Problemas reais, né? Por exemplo, se hoje com 10% de desemprego, 30 milhões de cara, 40 milhões de cara, você acha que esses 40 milhões de cara preferem ser desalienado ou ter um emprego estável? Não é questão de ingenuidade, é uma questão de necessidade, né? Humana, dinheiro, verdade, comida, tal, a gente precisa disso. O problema é que tem aquela questão do poder da esquerda, né? Que a gente não consegue, que a gente não pode ser alienado, a gente tem que ser esclarecido, tem que saber quem está dominando a gente e tal. Essas coisas entram na conta, principalmente na conta política, né? Na conta eleitoral, na associação política, na ação política, no movimento social político, isso que conta. Quando vieram falar que ia cortar a bolsa porque você estava lá, sabe? O que é isso? Palhaçada que é essa? Ninguém é trouxa. O cara vai dizer isso, tipo assim, você deve uma coisa, um serviço, não é rixinha, sabe? Por exemplo, dar bolsa para estudante pesquisador não é um favor que a universidade faz, não é um favor que a Fundação Araucária faz, é um projeto, é um programa, é uma coisa assinada. Ah, mas os caras estão demorando. Se foda vocês. Entendeu? Dinheiro é dinheiro, não existe esse negócio. Ah, vocês atrasam, não sei o que. Pô, atrasa. Né? Eu peço um certificado, um histórico escolar, uma declaração de matrícula, demora uma semana para chegar. Uma bosta que era para estar no Excel pronto já, que era só apertar um botão e imprimir. Eu tenho que pagar e ele tem que esperar uma semana. Tipo... acho que é melhor olhar um pouquinho para dentro, né? Olhar um pouquinho os próprios serviços, própria burocracia, né? Nossa, se está difícil para vocês, imagina para a gente então, né? Se o cara demora uma semana para fazer, tem que pintar no quadro, né? Não sei o que tem que fazer, soldar, sei lá. É difícil essas questões, né? Faz um mau gosto, né? Parece que fica muito preso no legalismo, né? Não, porque tem que ser assim, não posso fazer de outro jeito diferente. Sempre foi assim e é assim, né? Então, nossa, que foda que é. Eu sempre fui assim, sabe? Tipo, a universidade aqui é uma merda, aqui em Jacarezinho é uma merda, não tem nada aqui, não tem Habib's, não tem McDonald's, isso aqui é o ramal da fome, as universidades precisam aqui, não sei o que, o governador tá cortando aqui, deixa, porque sempre foi assim mesmo, não, nós vamos superar, que se foda, fazer o que, tá, beleza, legal, caramba. Aí você fala uma coisa, cadê o seu CNPJ? Vai pra... É foda, velho, foda. Sabe o que é? Os caras acham que todo mundo é idiota, velho. Sabe? Os caras acham que, tipo assim, não, eu vou falar isso aqui, aí os caras vão ficar com medo. Vou falar isso aqui, os caras vão entender o que eu tô falando, o recado que eu quero dar. Falar, por favor. É aquela ideia de que os caras acham que o estudante é idiota, que o estudante é criança, que o estudante não sabe resolver as coisas, que o estudante ainda não é um trabalhador, não é um ser humano formado adulto. O estudante é um vagabundo, o estudante é um drogão, o estudante é isso aí que é. O estudante é isso aí. O professor, né? Só dá aula, o professor pesquisador, por exemplo, que não tem função do direito, o cara que não é juiz, advogado, promotor, só dá aula, não tem validade para a sociedade, né, cara? É aquela história que na universidade, dentro de hierarquias, né, o aluno, né, está lá embaixo, mas na verdade, né, é o contrário, né? Na verdade, o aluno que morre na universidade. E não respeita. E outra. E o aluno que próprio aluno. E tipo assim, por exemplo, o aluno precisa cooperar com a reitoria. E essa que é foda, tipo, cooperar com a reitoria, cooperar com as instâncias administrativas, não é dar a bunda para a instância administrativa. Cooperar é você trabalhar junto. Não é tipo, não, eu não misturo com esses caras é burguês, que não sei o que, Fala assim, todo mundo vai se fuder daqui pra frente.
Não tem essa de burguês, de não sei o que, dos caras não respeitam. Uma hora ou outra, se você fazer certo, agir certo, em conjunto e tal, os caras vão ter que ajudar vocês, vai ter que cooperar, vai ter que trabalhar junto. Não tem outra saída, não tem o que fazer. Cada vez mais os professores são pressionados, cada vez mais a administrativa é pressionada, cada vez menos tem dinheiro. Alguma coisa tem que fazer. Não tem muito o que fazer isso. Tem que andar junto, né? Essa é a questão. E para finalizar, a frase de maio de 68, pichado no muro, para vocês lembrarem e ficar felizes, acabar. A frase chama assim, maio de 68, vocês sabem, a revolta estudantil, né? Uma coisa bem marcante para a Europa, principalmente na França. Fala assim: não deixe a universidade atrapalhar seus estudos. Essa é a dica, frase do dia do Orkut, essa. Então a gente acaba por aqui. Obrigado mais uma vez de novo. Se a gente fizer coisa semestre que vem, tamo junto.